O subtema da série de mensagens Minha Família Abençoada por Deus hoje é a decisão que leva a sua família a triunfar. Qual que é a decisão? Qual que é a decisão? Só quem sabe ler está aqui no auditório, repete. Qual a decisão? O perdão. O perdão, somente o perdão pode levar a sua família a triunfar em vitória. Amém? Nós vamos aprender um pouco sobre o perdão. Gênesis 50, versículos 14 ao 22 diz assim: Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José... Você me ajuda a pregar? Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em... Uau! Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em... Deus o tornou em... Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Isso não aconteceu e acontece, não é só na vida de José não. Acontece na sua vida. Você não tem noção de quantos males já tentaram contra a sua vida e Deus tem transformado em bênção. Aleluia, aleluia. Mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei você e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. Você já deve saber, já viu peças, teatros, já ouviu assistiu filmes, novelas, que contam a história de José. Então eu não vou aqui, mais uma vez, contar toda a história de José. Depois você pode ler no livro de Gênesis, o contexto histórico da vida de José. Mas, fazendo um resumo rápido para introduzir você à mensagem dessa noite. José, ele foi odiado por seus irmãos, porque ele era o filho preferido do seu pai. José, ele foi vendido por eles como escravo a um egípcio chamado Potifar. Ele comprou José como escravo, e José passou a servir em sua casa no Egito. A esposa de seu senhor tentou seduzi-lo. Como José negou adulterar contra Deus e Potifar, a mulher se enfurece e acusa falsamente de ter tentado estrupá-la. O que faz que ele seja lançado na prisão. Lá ele interpreta o sonho de outros dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro mor do faraó. Quando o monarca tem um sonho perturbador, acaba chamando José para interpretá-lo. Ao dar a interpretação do sonho, as instruções para lidar com o problema que este anunciava, José é promovido a governador do Egito. Depois de um período de fartura, em que a fome chega e assola a região, o que fez todo o povo da região, do mundo da época, procurar José. Também isso aconteceu com seus irmãos.
José os vê e tem uma decisão a tomar. Qual a decisão que José tem a tomar quando vê os seus irmãos buscando comida no Egito? José, ele tem a decisão de matá-los ou deixá-los com vida. Isto é, perdoá-los ou vingar-se deles. Seus irmãos o haviam vendido como escravos, tratando-o como objeto e não como uma pessoa. Seus irmãos mentiram dizendo que ele havia sido morto por alguma fera do campo e esconderam do pai a verdade. José, no entanto, faz a melhor opção. Ele simplesmente perdoa. Interessante que quando Jacó morre, os irmãos pensam que José vai o chamar para o acerto de contas, a fim de retribuir todo o mal que lhe fizeram. José fica sabendo disso e sua resposta é absolutamente reveladora do que é um coração perdoador. José também perdoou Potifar e sua esposa, perdoou o copeiro que esqueceu de forma ingrata na prisão. José tinha uma mente cristã, diga, José tinha uma mente cristã. José tinha pele grossa e José tinha um coração humilde. Porque toda pessoa que perdoa, ela revela o coração que ela tem, ela revela a mente que ela tem. Por isso que Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso que Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Agora preste muito bem atenção, meus irmãos e irmãs. Se José fosse como alguns de nós, hipersensíveis, sua história seria pequena, sua vida seria marcada pela insignificância e ele não chegaria onde chegou. E aqui eu começo a ministrar para vocês nesta noite. Se quisermos construir uma família abençoada por Deus, precisamos ser manso e humilde como Jesus, para dizer, como disse José: eu te perdoo. Se quisermos ter uma família abençoada e feliz, precisamos aprender a dizer como José disse: eu te perdoo. Se não houver perdão na família, não haverá uma família abençoada e feliz. Se não houver perdão no matrimônio, não haverá casamento que dure para sempre. Se não houver perdão entre os pais e os filhos e os pais, não haverá uma família bem estruturada. Vejamos exatamente o que significa perdoar. Se você está anotando, por gentileza, anote. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Está na tela. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Perdoar é repetir com o próximo gesto de Deus para conosco. Perdoar é oferecer amor quando não há motivos para amar. Perdoar é manter abertos canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. Perdoar é uma reação positiva contra o ofensor. Satanás tenta nos convencer que quando nós deixamos de perdoar, nós estamos ofendendo o nosso ofensor. Nós estamos prejudicando o nosso ofensor. Perdoar é uma reação positiva contra o ofensor. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas: Deus, o outro e você. Eu vou repetir essa frase. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. Primeira pessoa quem é? Deus. A segunda pessoa, o ofensor. A terceira pessoa é você. Perdoar é semear misericórdia. E tudo que nós semeamos, um dia nós vamos colher.
Ninguém colhe aquilo que não semeou. Então, se você semear misericórdia, um dia você vai colher misericórdia. Porque muitas vezes nós falamos que fomos ofendidos, mas nós esquecemos que nós ofendemos também. Eu posso tentar lhe ajudar de alguma forma e você se sentir ofendido. Eu posso tentar livrar você de um perigo e você se sentir ofendido. Eu posso falar de uma maneira tão amável com você e mesmo assim você se sentir ofendido. Então, quando eu semeio misericórdia, eu vou colher misericórdia, porque muitas vezes até sem querer eu ofendo o outro. Então é melhor semear misericórdia. Perdoar é semear misericórdia. Perdoar é dominar as emoções. Perdoar é deixar livre, soltar, liberar, mandar embora, atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. Perdoar é pegar todo o lixo emocional e jogá-lo fora. O perdão é o cartão de identidade do cristão. O perdão nos faz relevantes em um mundo intolerante. Irmãos, vocês já observaram como o mundo está intolerante? Se você falar que votou em alguém que o seu colega não votou, às vezes você corre o risco de perder a amizade. Se você disser que não gosta de tal música e o outro gostar, é arriscado você ser agredido. Se você não concordar com o pensamento do outro, com a postura do outro, é arriscado até você ser processado. O mundo está vivendo na dimensão do ódio. E o reino de Deus vive na dimensão do amor. A Bíblia diz que Deus é amor, e quem não ama, não conhece a Deus. Então, o perdão nos faz relevante em um mundo intolerante. Quem de nós não experimenta a ofensa todos os dias? Todos os dias. Por exemplo, quando um filho não honra e respeita o pai, o está ofendendo. Todo marido reverenciado, todo marido espera ser reverenciado pela esposa. O marido não respeitado, ele vive pela metade. Toda esposa espera do marido carinho, aconchego, atenção personalizada. Quando isso não acontece, ela se sente ofendida. O que todo filho espera dos pais é atenção, afeto, carinho. Espera que o pai seja um ouvidor. Quando isso não acontece, os filhos se sentem o quê? Ofendidos. Muitos pais acham que se ele parar e chamar a atenção do filho, pedir contas ao filho, onde vai, que horas vai chegar, o filho não vai gostar e pode ir até embora de casa. Não. Às vezes o filho sai sem falar, não dá satisfação, porque está querendo chamar a atenção do pai. Porque é o filho que espera que o pai o cobre, não o pai esperar que o filho dê satisfação. Então todo filho espera que o seu pai seja um ouvidor. A ingratidão de um amigo também nos ofende. Irmãos, irmãs, o perdão é a única possibilidade da convivência. Diga comigo, o perdão é a única possibilidade da convivência. Porque entenda isso aqui, ouça. Em um relacionamento, querendo ou não, você em algum momento vai ofender e vai se sentir ofendido. A falta de perdão gera amargura na alma. A falta de perdão gera amargura na alma. Não confie na sua memória, anote por favor. A amargura prolongada é causa de doenças psicossomáticas, como úlcera, pressão alta e descarga de adrenalina,
por causa da associação com a ira. Muitas pessoas estão doentes, vão ao médico, o médico diz: você não tem nada, mas toma esse remédio. Continua doente, retorna ao médico, o médico diz: você não tem nada, seus exames estão ok, mas toma esse outro remédio. E quando você olha para casa, para sua casa, ela está se tornando uma verdadeira farmácia. O seu dinheiro está ficando nos laboratórios de remédio. Você está enriquecendo a indústria farmacêutica. E na verdade, se você tivesse liberado perdão para alguém, você já teria sido curado, curada há muito tempo. Fique muito atento quando você for ao médico e o médico falar: os seus exames estão ok, você não tem nenhum problema. Faça um autoexame da sua vida. Veja como está o seu passado. Se você não precisa liberar o perdão para alguém, porque a amargura prolongada causa as doenças como úlcera, pressão alta e descarga de adrenalina por causa da associação com a ira. Não perdoar é perigoso, porque, segunda coisa, a falta de perdão abre brechas para o diabo entrar na vida da pessoa. A falta de perdão abre brecha para o diabo entrar na vida da pessoa. Quem não perdoa dá a Satanás liberdade para provocar, olha aqui, depressão. Essa depressão pode levar à opressão, que por sua vez pode levar à possessão demoníaca. Agora ouça, por favor. Nem todo mundo que entra em depressão é por falta de perdão. Não podemos generalizar. Às vezes é a perda de um ente querido, é uma frustração em um relacionamento. Tantos motivos tem para que uma pessoa possa entrar em depressão. Então nem todo mundo que enfrenta a depressão é por falta de perdão. Mas a falta de perdão pode levar à depressão. A amargura prolongada pode levar à depressão. 2 de Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha o que Paulo vai ensinar à igreja de Coríntios. Ele diz: eu perdoo vocês, eu vou perdoar vocês para que Satanás não tenha vantagem em nós, não tenha vantagem sobre nós. Na maioria das vezes, Satanás tenta nos enganar. Se eu não perdoar Isaac, se você não perdoar o Paulo, é o Paulo que vai se dar mal, é ele que vai ser prejudicado, é ele que vai ser infeliz. Não, se eu não liberar o perdão para o Paulo, o prejudicado somos nós dois. Satanás vai cirandar na nossa vida. Não é só na dele, é na minha também. Porque não é prejudicado somente quem não é perdoado, é quem não perdoa também. Paulo diz: eu perdoo vocês para não ser vencido pelo diabo. Quem não quer ser vencido pelo diabo aí? Levanta a mão. Quem não quer ser vencido pelo diabo? Então libere o perdão. Decida perdoar alguém. Terceira coisa, porque é perigoso não perdoar. Quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. Efésios 4, 31 e 32 diz: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Você sabe o que alimenta Satanás? Ira, ódio, morte, suicídio. Ira, contenda, indignação, ira, gritaria, calúnia. Essa é a vitamina de Satanás, isso fortalece Satanás. Então quando nós não perdoamos,
nós desenvolvemos um câncer na nossa alma. E o que é um câncer? O câncer é uma célula morta, que vai matando outras células, até o ponto da pessoa morrer se não for tratada. Por isso que muitas famílias, elas vão morrendo aos poucos. Um casamento, ele nunca morre do dia para o outro. Uma família nunca é destruída de um dia para o outro. É um processo. É uma ofensa ali, outra aqui. É uma desconfiança, uma gritaria que não foi resolvida. Por exemplo, vou ser mais claro. Antes de trabalhar, você discutiu com a sua esposa, com seu marido. Ambos foram trabalhar. Almoçaram, tiveram com os colegas, receberam boas notícias. De repente um ligou para o outro, mandou uma mensagem. E aí ficou tudo bem. Voltaram os dois para casa. E faz de conta que nada aconteceu naquela manhã ou na noite anterior. E vão empurrando com a barriga assim. Vão empurrando com a barriga. Parece que está bem, mas não foi resolvido o problema. O problema tem que ser enfrentado de frente. Qual o problema? Talvez você não tenha percebido. Você falou de um jeito que me ofendeu. Irmãos, temos que ser homens e mulheres maduros para conversar um com o outro e dizer: olha, eu me senti ofendido, você me ofendeu, talvez não foi a sua intenção, mas eu me senti ofendido. Dá direito ao outro pedir perdão. Não faz de conta que está tudo bom se não está. Chama os seus filhos, senta para conversar, compartilha, diga: olha, a sua postura não está correta, isso não condiz com a nossa família, não é isso que nós aprendemos, não é isso que você ouve dentro de casa. Compartilha, irmãos. Não tenha medo de dialogar. O perdão é a única maneira de nós convivermos bem juntos para sempre. Não adianta nós usarmos a expressão casados para sempre, se não há perdão nesse casamento, se não há perdão nesse relacionamento, se não há diálogo nessa família. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Contaminando a muitos. Às vezes essa perturbação começa com o pensamento. Nosso adversário sopra uma mentira, e ele sopra a mentira como se fosse uma verdade, um sofisma. Sabe o que é sofisma? É uma mentira que parece com a verdade, é idêntica. É como roupa pirata. Parece que é original, mas não é. É um engano. Quando você veste a roupa, você vê que não faz sentido. Tem o logo. Eu tenho essa camisa da Aramis. E essas roupas geralmente elas caem perfeitamente. Você pede o número, dá certinho. Agora vai lá no Brás e compra um Aramis por R$50, R$100. Vê o que acontece. Tem o logo da Aramis. Parece que é Aramis, mas ela não cai bem no seu corpo. O sofisma nunca cai bem numa família. Nunca cai bem na vida de alguém. Parece que é verdade, mas não é, é mentira. Para de fazer de conta que está tudo bem com a tua família. Se está mal, diz que está mal. Se precisa de ajuda, busque ajuda na pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Para de fazer de conta que está tudo bem com seus filhos. Ele está se enfiando nas drogas. Você sabe que ele está consumindo pornografia. Você sabe que seu marido está se masturbando e não te procura, e você não faz nada. Você sabe que a sua esposa está indiferente com você, e você faz de conta que nada está acontecendo. Você vê que os seus pais estão indo por um caminho errado, e você como filho não alerta com amor e com carinho e respeito. Nós temos que abrir essa porta do diálogo, da conversa, do perdão na nossa família, irmãos. Não adianta nós só declararmos: minha família é abençoada e feliz, se nós não agimos como? Se nós não usamos a chave certa para destravar o que está travado. Nós precisamos ter essa sabedoria, essa graça de Deus. Porque não perdoar é perigoso. Não perdoar prejudica o nosso relacionamento com Deus. Não perdoar
prejudica o nosso relacionamento com Deus. Prejudica nosso relacionamento com Deus. 1 de João capítulo 1, versículo 7 ao 9. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Decida perdoar, querido. Decida perdoar, meu irmão. A falta de perdão mantém a pessoa presa. Eu olho para algumas pessoas que nós conhecemos de perto, sabemos da história. Você olha para a pessoa e você vê tanto potencial para romper. Romper em todas as áreas da vida. Romper no casamento, romper na vida ministerial, nas finanças, na profissão, nos relacionamentos. Mas sabe por que às vezes a pessoa não rompe? Porque está presa lá atrás. A coisa aconteceu há 10 anos atrás. Há 4, há 5 anos atrás ela está presa, amargurada. Tem potencial para fazer mais coisas novas e não faz. Tem potencial para avançar, mas não avança. Tem potencial para produzir, mas não produz. Às vezes é tão jovem, tão sábia, tão sábio, tanto conhecimento. Porque o que não se falta hoje é conhecimento. É uma tonelada de conhecimento e informação que nós recebemos toda hora, através de internet, através de redes sociais. Nós estamos nos tornando obesos de tanto conhecimento e informação, mas pouco colocamos em prática. Não sai do lugar, a vida vive arrastando. A pessoa some, desaparece. Está preso lá atrás. Porque falaram, porque deixaram de falar, porque se sentiu ofendido. Você conversa 1 milhão de vezes e é a mesma ladainha. Você explica todas as vezes e não sai do lugar, a coisa não avança. Irmão, sai dessa vida, querido. Se você é uma pessoa assim, sai dessa vida. O tempo está passando. O relógio está andando, a fila está caminhando para frente. Jesus está voltando, você está ficando mais velho. As oportunidades estão passando. Milagres estão acontecendo. E você está do mesmo jeito, estagnado, parado. Ganha dinheiro, tem comida em casa, troca de carro, viaja. Mas não é só isso a vida, é muito mais que isso, irmãos. É muito mais. Você que está nos assistindo no campus online, vamos avançar, libera o perdão. Esquece o que se passou, vai para frente. Deus tem mais. Olha o que José disse para os seus irmãos. Acaso eu sou Deus para julgar vocês, para não perdoar vocês? Tem hora que a gente está se colocando no lugar de Deus. Quando você não perdoa, você está se colocando no lugar de Deus. Pastor, mas sabia sim o que estava falando. Ele me ofendeu, ele sabe sim, pastor. Toda vez é assim. Eu já disse para ele e ele continua me ofendendo. Para de se colocar no lugar de Deus. Cada um de nós, cada um, tem uma história. Ninguém é igual a ninguém. Quando eu assumi o microfone aqui, eu disse, você é ímpar, você é especial, só existe você, como você, só existe você nessa terra. Não dá para eu julgar o Marcel, achando que ele está tendo uma tal prática para me perseguir, para me caluniar, para me ofender. Não, às vezes ele está fazendo na boa intenção, na intenção de me ajudar, e eu estou me sentindo ofendido. Mas se eu não perdoar e não me aproximar dele, eu estou me colocando no lugar de Deus, eu estou julgando ele, eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa sabedoria, eu sou limitado como ele é. Isso é no casamento, isso é no relacionamento com os filhos, isso é na igreja, é na empresa, por onde você passar, meu irmão. Para de ficar arrumando encrenca toda hora. Tem gente que arruma encrenca toda hora com alguém. Nunca consegue ter um relacionamento duradouro em paz. Nunca consegue ter uma constância em harmonia nos relacionamentos. Sempre está arranhando. Tem uma facilidade de desenvolver amizades. Tem uma habilidade de desenvolver bons relacionamentos. Mas não consegue manter relacionamentos duradouros. Que se sente ofendido.
se sente ferido, se sente magoado o tempo todo. Vamos sair desse mimimi. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, agia como menino. Agora eu sou adulto, eu vou agir como adulto. Criança que toda hora está fazendo bico, diz que não é mais amigo, diz que não vai mais brincar, que não vai compartilhar o brinquedo, e daqui a pouco está brincando outra vez. Mas nós não somos mais crianças. Eu estou falando para um auditório adulto, eu estou falando para um campus online adulto, eu estou falando para pessoas maduras, mas que muitas vezes agem de maneira infantil, emocionalmente falando. Levamos isso para o casamento, geramos filhos e continuamos com a postura infantil. Eu tenho visto hoje muitos filhos, adolescentes, mais maduros emocionalmente do que os pais. Filhas, adolescentes, pré-adolescentes, que dão conselho para a mãe, coisa que era para a mãe dar o conselho para a filha naquela área. Irmãs, vamos crescer, vamos amadurecer. Homens, vamos crescer, vamos amadurecer. Sai desse mundo de videogame, de pinar-pipa. Vai ler um bom livro, vai ler a Bíblia, vem para a palestra de casais, assiste a live sexta-feira, participe de conferências de casamento, de família. Vai aprender a ser pai, aprenda a ser mãe, aprenda a ser uma mulher casada, minha irmã, aprenda a ser um homem casado, meu jovem. Pare de se ver como uma criança, pare de se ver como adolescente. Você pode olhar no espelho e se ver muito novo, mas você casou, você assumiu responsabilidade, rapaz. Você pode se ver como jovem, mas você já é um adulto. Se veja como adulto, como homem maduro, responsável pelo seu casamento. Vai prestar conta diante de Deus pelo que você fez com a sua esposa, com a sua família. A falta de perdão mantém a pessoa presa, ela não avança. Um dia Pedro, achando que estava ali arrebentando, em Mateus 18, 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35, Pedro chega diante de Jesus e diz: mestre, quantas vezes a gente deve perdoar a uma pessoa que nos ofendeu? 7 vezes? Porque não tinha perdão. Não tinha perdão. Perdoasse uma vez estava bom demais. Aí Pedro diz assim: 7 vezes, eu vou arrebentar, ele vai me elogiar. 7 vezes, o número da perfeição na Bíblia. Aí Jesus disse: não, Pedro, 70 vezes 7. 70 vezes 7. E aí Jesus continua, depois que ele dá a resposta para Pedro, ele diz: olha, e o reino de Deus será assim. Um rei, um súdito tinha uma dívida com seu rei, e chegou o dia do pagamento. Ele comparece com a sua família na presença do rei, e ele pede mais um tempo porque ele não tem condições de pagar. E o rei, em vez de adiar o compromisso, em vez de adiar o pagamento, o rei perdoa aquela dívida que era enorme. Aquele servo, saindo da presença do rei, encontra um conservo que lhe deve alguns denários, algumas moedas, poucas moedas diante do que ele devia ao rei. Mas ele não perdoa o conservo. Ele pega pesado, fala que vai colocar na prisão. Outras pessoas vêm, vai lá e diz ao rei. O rei manda chamar aquele servo. E diz: espera aí, você estava na minha presença agora. Eu te perdoei uma dívida enorme. E você não perdoa o seu conservo? Você é ingrato. Irmãos, quando a gente não libera o perdão, seja quem for, nós estamos sendo como esse servo ingrato. Irmãos, o perdão que nós recebemos de Deus não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague. Irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A Bíblia diz que Jesus abriu mão de toda a sua glória por amor a mim e a você. Irmãos, deixa eu te falar, nem todo mundo sabe quem é você de verdade. Às vezes nem você sabe quem é você. Às vezes até você duvida do que você já fez. Às vezes até você tem vergonha dos pensamentos que vêm à sua memória, à sua mente. Nem a sua esposa, nem o seu esposo, ninguém sabe, tem coisas que ninguém sabe. Você tem vergonha.
Deus sabe, e Ele continua te amando e te perdoando. Como que eu não vou perdoar o Júlio? Como que eu não vou perdoar a Natália? Como que eu não vou perdoar o meu irmão, a minha irmã? Como que eu não vou perdoar o meu cônjuge? Como que eu não vou perdoar os meus filhos, os meus pais? Como que eu não vou perdoar o meu irmão? Aí o servo diz assim: lança ele na prisão. Em outra passagem diz: coloca o peso morto sobre ele. Sabe o que é o peso morto? Não? Vou te explicar rapidamente. O peso morto era: você não liberou perdão, então vamos colocar um peso morto. Pegava um defunto, amarrava nas costas do cara que não estava perdoando, não estava liberando perdão. O defunto ia se decompondo em cima do cara. Para onde ele ia, ele levava o defunto. Conforme o defunto ia se decompondo, o vivo que não liberou perdão ia se apodrecendo até morrer. Não liberar o perdão é isso. Você vai morrendo aos poucos. Quantos casamentos que estão morrendo? Quantos que já morreram? Quantos relacionamentos em pai e filhos que vai perdendo a graça, o prazer de estar juntos? Quantos maridos que não têm o prazer de voltar para casa no final do dia? Por isso que param nos botecos, no futebol. A casa é muito mais linda, bonita, aconchegante do que o boteco, mas ele prefere o boteco. Porque ele não tem prazer de voltar para casa, está morrendo aos poucos o casamento. Eu já tive jovens aqui na igreja, adolescentes, a dizer assim depois do culto: puxa, vou ter que ir para casa agora. Queria tanto ficar aqui. Chegar lá em casa vai ser uma brigaiada, vai ser palavrão, meu pai vai estar bêbado. Minha mãe me xinga o tempo todo. Queria ficar aqui, pastor. Quantas vezes já ouvimos isso? Irmãos, a falta de perdão mantém a pessoa presa. O perdão de Deus para nós está condicionado ao perdão, ao nosso perdão às pessoas. Quem não perdoa, alegra os demônios. Quem não perdoa, alegra os demônios. Efésios, mais uma vez, 4, 31 a 32. Olha o que Paulo vai dizer: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Precisamos ser cheios de tudo aquilo que alegra o nosso Deus. Perdão lava a alma. Diga comigo: perdão lava a alma. Deixa eu explicar uma coisa para você, já estou caminhando para o final. A Bíblia diz que Deus é onisciente e onipresente. Está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Jesus é Deus, sempre foi Deus. Ele foi obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Quando ele estava sendo gerado, já estava sendo gerado ali um Deus, 100% homem e 100% Deus. Quando ele nasceu desde criança, já era ali 100% homem e 100% Deus. Ele já sabia de tudo. Ele já sabia como ia ser o seu ministério. Ele já sabia que ia ser levado ao deserto. Ele sabia de tudo. Ele já sabia que era filho amado de Deus. Agora preste atenção. Quando ele vai chamar os discípulos para segui-lo, ele já sabia quem era quem. Ele já sabia que Simão era pescador. Ele já sabia que ele era sanguíneo. Ele já sabia que João era calmo demais. Ele já sabia que Natanael, ele disse para Natanael: Natanael, eu vi você quando estava debaixo daquela árvore. Ele já sabia quem era. Algumas pessoas dizem: como que ele sabia? O que ele sabia? Porque Natanael duvidou de Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Era um cara incrédulo. Era um cara que não acreditava em ninguém. Por que ele não acreditava? Porque segundo os estudiosos, ele foi abandonado pelos seus pais debaixo de uma árvore. Então quando Jesus diz: Natanael, eu sabia, eu te conheci lá quando você estava debaixo da árvore. Jesus está dizendo: eu te conheço, rapaz, e mesmo assim eu te chamei. Você duvidou, eu te conheço, eu sei porque você duvidou. Eu sei porque você não acreditou que de Nazaré vem alguma coisa boa. Eu sei porque eu te vi lá debaixo da árvore. Você tem toda a razão, você tem argumento. Mas agora eu vou te fazer uma nova criatura. Aleluia. Irmãos, Deus sabe quem é você, querido. Deus sabe quem é a senhora. Deus sabe se a senhora foi abusada na infância ou não. Se o seu tio abusou de você, o seu primo, o seu irmão, o seu pai. Deus sabe se você foi abandonado jovem ou não. Deus sabe se você foi rejeitado, talvez você nem saiba.
Talvez você diz assim: por que eu sou assim? Você não sabe, mas Deus sabe. E mesmo assim Ele te ama e te trouxe nesta noite, te fez você se conectar nesse campus online, porque Ele quer mudar a sua vida para melhor. Aleluia. Então preste atenção. A Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Quantos discípulos Ele tinha? Quantos? 12. No meio dos 12 tinha um que era o tesoureiro. Quem é? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Judas. Alguns têm dúvida. Qual o nome dele? Judas. Ele é conhecido como o traidor. Agora preste atenção. Você acha que Jesus foi pego de surpresa quando Judas o traiu? Quando Judas chegou no Getsemane com os soldados romanos? Você acha que ele foi pego de surpresa? Você, Judas? Não. Jesus disse na hora da ceia, depois de ter lavado os pés, Ele disse: pode ir, pode fazer logo o que você quer fazer. Jesus já sabia. Mas mesmo Jesus sabendo quem era Judas e a intenção que estava no coração dele, Jesus lavou os pés de Judas do mesmo jeito que lavou os pés de Tiago, que lavou os pés de Filipe, que lavou os pés de André, que lavou os pés de Natanael, de todos os discípulos. Jesus lavou. Porque preste muito bem atenção nisso, irmãos, nós já vamos encerrar. Não é a atitude do outro que define a minha atitude. Eu vou agir independente da atitude do outro. Eu vou agir da maneira que eu creio na Bíblia Sagrada. O seu marido pode ser desleal com você, mas a senhora tem que permanecer fiel. O seu cônjuge pode ser desleal com você, mas você tem que permanecer leal. As pessoas podem te caluniar, podem te apedrejar, mas você sempre vai amar. Não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. A Bíblia diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dele o que? Comer. Se tiver sede, dele de beber. Assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Irmãos, isso é cristianismo, amados. Então preste muita atenção. Jesus não menosprezou os pés de Judas. E ao lavar os pés do traidor, a mensagem para ele foi essa mensagem que Jesus passou para Judas: você desistiu de mim, mas eu não desisto de você. Irmã, irmão, talvez o teu cônjuge já tenha sido desleal com você, já tenha traído você. Em nome de Jesus, você hoje vai dizer para esse homem ou para essa mulher, você vai declarar no mundo espiritual: você já me traiu, mas eu não vou trair você. Você já foi desleal comigo, mas eu não vou ser desleal com você. Você falou mal de mim, mas eu não vou falar mal de você. Meus irmãos, a grande verdade é que a oportunidade está passando. O melhor de Deus para a sua vida está passando. Enquanto isso, você está enroscado no seu passado, tentando se desenrolar. Já passou tanto tempo, e você continua passando todo o tempo enrolando, querendo desenrolar aquilo que você não pode desenrolar. Porque Ele já desenrolou na cruz do Calvário. Ele já te perdoou. Então libera o perdão e siga a sua vida. Aleluia. Isaías 43:18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Talvez tenha a ver o seu passado com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com ex-namorado, com ex-patrão, com ex-pastor. Você está tentando acertar e só fala nisso o tempo todo. Esquece, filho. Libera o perdão. Libera o perdão. Essa situação mina a sua energia, tira o seu foco da própria vida e o faz perder de vista a razão de existir. Com isso você está minguando espiritualmente. Olha para a sua vida, quem você era. Líder de célula, abençoava, levava as pessoas às águas batismais,
dizimista fiel, era ofertante, era uma pessoa alegre, envolvida com todo mundo, estava em todas as comunhões, ajudava tanta gente. Hoje você se isolou, querido, para com isso. Eu me decepcionei. Imagina se Deus se decepcionasse com você e parasse o ar de você respirar. Imagina se Deus falasse: eu me decepcionei com você, de hoje em diante os teus rins não vai filtrar mais nada que você beber. Não, Deus continua nos perdoando. Por isso que eu digo, quando Ele nos perdoou nosso pecado do passado, do presente e do futuro. Decida: eu te perdoo, meu amigo, eu te perdoo, minha irmã, eu te perdoo, pastor, eu te perdoo, pai, eu te perdoo, líder, eu te perdoo, patrão, eu perdoo o que você já fez, eu perdoo o que você está fazendo e ainda o que você pode fazer. Você está perdoado, você está liberado para errar outra vez comigo. Perdão é isso, irmãos. Perdão é liberar o seu ofensor a te ofender outra vez. Perdoar é isso. Ai, pastor, tudo bem, eu perdoei, mas eu não caminho mais com fulano, eu não ando mais com fulano, eu não vou mais na casa do fulano. Isso não é perdoar, não. Isso não é perdoar, não. Isso é tapar o sol com a peneira. Eu vou te dar um exemplo. No dia que Jesus foi preso, 2 indivíduos o traíram. O primeiro nós já citamos aqui. Quem foi? Quem foi? E o segundo, quem foi que negou? Pedro. Agora olha a fala de Pedro antes de Jesus ser preso. Na ceia, na reunião ali. Senhor, vem aqui por favor. Isso é injusto. O Senhor morrer por um pecado que o Senhor nunca cometeu. Vamos fazer o seguinte: eu morro no seu lugar. Olha o que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Eu imagino Pedro: não, senhor, o senhor não me conhece, jamais eu vou te negar. Eu sei quem eu era um pescador, sem valor. Inclusive na manhã que o senhor me chamou, eu não tinha pescado nada, eu estava mal, entrando em depressão, endividado, envergonhado, humilhado. O senhor mudou a minha vida. Eu morro no seu lugar, mestre. Eu morro no seu lugar. Pedro, deixa eu falar uma coisa. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não, Senhor, não vou negar. Tá bom, Pedro. Então vamos para o monte orar. Já na oração ele dormiu. Já foi a negação na oração. Quando o soldado chega, ele pega a espada e arranca a orelha. Jesus tem que fazer a primeira cirurgia plástica da humanidade. Coloca a orelha do cara no lugar. Depois ele vai para o pátio lá onde Jesus está sendo julgado. E alguém diz: você é um deles. Eu já vi você. Seu jeito é o jeito dele. Seu jeito de olhar, de falar. O que Pedro diz? Nina, não. Nunca vi. Nem vendendo um machixe na feira. Não sei. Quem? Se Jesus? Não. Daqui a pouco, dá uma meia hora, passa alguém e diz: ah, você é um dele. Não. Daqui a pouco passa alguém, não, aí o galo canta. Como que o galo canta? Cucurucucucucu. É assim que o galo canta ou é a galinha? Aí Jesus só dá uma olhada para Pedro. Só uma olhada. Eu não te disse? Para de querer ser melhor que o seu líder. Para de querer saber mais que a sua liderança. Para de ficar falando para o seu pai que você sabe o que está fazendo. Seu pai e sua mãe nasceu primeiro e ele já passou pelo caminho que você está passando agora, filho. Para. Você nunca vai saber mais que o seu líder. Você pode ser mais inteligente que o seu líder. Você pode ser mais inteligente, ter mais conhecimento, ser mais viajado, ser mais habilidoso que o seu líder. Mas você nunca vai ter uma visão mais aguçada que o seu líder. Para. Jesus disse que o enviado nunca será maior do que aquele que o enviou. Jesus disse isso. Agora preste atenção, irmãos. Só para você entender e nós concluirmos a mensagem. Jesus sabia que Pedro ia negar. Só que tem um detalhe. Eu imagino depois quando Jesus é sepultado, que não foi nem Pedro que foi sepultar o corpo de Jesus. Ele fugiu, ele sumiu. Eu fico imaginando aquela conversinha
entre os discípulos, os 11, né? Porque Judas já tinha se enforcado. Judas não esperou o domingo, ele já se enforcou. Mas Pedro ficou lá com os caras. Teve um que disse assim: eu vou pescar. Os demais, eu acredito que foi Pedro. Os demais falaram: nós vamos contigo. E eles estão pescando. Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para quem? Para as mulheres. Jesus manda um recado para os discípulos. Preste muito bem atenção. Jesus diz assim, ó: diz para os discípulos que eu vou estar com ele. Ah, vem cá. Diz para Pedro, o único nome que ele citou foi o de Pedro. Diz para Pedro que eu vou estar com ele. Eu imagino agora, quando as mulheres chegam com a mensagem: Pedro, diante de Deus, Pedro, o único nome que ele citou foi o seu, cara. Você imagina os outros colegas olhando para Pedro e você tá, desculpa a expressão, você tá ferrado, cara. O mestre vai quebrar você, vai quebrar as tuas pernas. Imagina a sogra de Pedro, porque Pedro tinha uma sogra. Poxa, nossa vida estava tão melhor, né? Jesus até veio aqui em casa, me curou um dia que eu estava com uma febre altíssima. Mas olha, Pedro deu essa mancada, ele está fora do time de Jesus. Imagina a sogra de Pedro falando, um pacote: Pedrão, você estragou a nossa família. Era melhor que você não falasse nada para Jesus. Você sempre foi assim metido, Pedro. Você sempre acha que sabe demais. Por isso que você briga com a sua esposa. Minha filha não aguenta mais. Agora a gente vai voltar para a pesca de novo. Ficar a noite toda pescando, como naquele dia que você encontrou Jesus. Você pescou a noite toda e não pegou nada. Se não fosse ele naquele dia, Pedro, o agiota estava na porta de casa. Ainda bem que ele apareceu na tua vida naquele dia e você pescou, teve a pesca maravilhosa, Pedro. Você estragou tudo, Pedro. Eu imagino Pedro se sentindo o pior homem. Eu imagino Pedro querendo abrir um buraco bem fundo, se enfiar lá dentro e sumir. Não é assim que a gente fala na hora da luta? Ah, se eu pudesse sumir, sair sem rumo, ninguém saber onde eu estou, desaparecer, sumir do mapa. Já passou isso na sua mente? Na minha já, várias vezes. Ah, se eu não fosse casado. Ah, se eu não tivesse o filho pequeno. Ah, se eu não tivesse a igreja, um monte de gente me seguindo. Eu ia sumir do mapa, eu ia sair dessa cidade. Eu ia para outro país, ia trocar telefone, ia trocar minhas redes sociais. Ninguém ia me encontrar. Você acha que eu nunca pensei nisso, não? Várias vezes. Na hora da luta, várias vezes. Ainda bem que eu não me precipitei como Judas. Ainda bem que Pedro não se precipitou como Judas. Porque Pedro também poderia ter se enforcado. Pedro também poderia ter se suicidado. Mas ele esperou. Aconteça o que acontecer. Irmão, homem é assim. Mulher de hombridade, homem de hombridade tem que ser assim. Aconteça o que acontecer. Eu errei, eu vou enfrentar o meu erro. Eu vou mudar de vida. Aí imagina, a Bíblia diz, João conta isso. João conta nos detalhes. João 21. Jesus aparece, os caras estão lá pescando. Alguém diz assim: é o mestre Pedro. Pedro esperto. A Bíblia diz que ele coloca a capa e vai a nado ao encontro de Jesus. Ele é o primeiro a chegar. Se Pedro pensava como eu pensei já algumas vezes com os meus líderes. Eu já fiz várias vezes com o pastor Jabes. Eu sabia, pelo tom de voz eu sabia que ele estava bravo comigo. Aí ele falava: Isaac, vem aqui. Eu falava: eu vou chegar lá para ficar só nós dois. Não quero mais ninguém na sala. Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu imagino Pedro chegando rápido. Ele vai agora descascar a batata. Ele vai agora pegar pesado. Aí olha aqui a fala de Jesus. Pedro, primeiro já tinha pão e peixe. Provisão. Pedro, você desistiu de mim? Mas eu não desisti de você. Come. Pedro, eu quero saber uma coisa. Tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, eu ainda continuo acreditando em você. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Cuida da minha igreja, Pedro. Pedro, você me negou, como eu tinha dito, mas eu continuo acreditando. Irmãos, Deus continua acreditando em você. Deus continua acreditando na sua família. Deus continua acreditando nos seus filhos. Não desista dos seus filhos, irmãos.
Não desista da sua filha, não desista do seu filho, não desista dos seus netos. Pastor, mas já está uma semana que sumiu, não sei onde ele está, pastor. Pastor, mas já está na cadeia pela terceira, quarta vez, pastor. Pegou mais não sei quantos anos de cadeia, de penitenciária. Não desista dos seus filhos. Pastor, mas o meu marido já me traiu 1, 2, 3 vezes. Não desista. Não desista. Não desista. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu. Olha, eu digo mais. Se Judas não tivesse se enforcado, ele teria tido o perdão do mestre também. Ele teria tido perdão. Eu acredito nisso. Embora Jesus classificou Judas como filho da perdição, mas Deus ama a todos. Eu acredito que até o filho da perdição seria regenerado se não tivesse se enforcado. Porque Deus é amor. Deus já tinha levado, gente. Porque preste atenção aqui, irmãos. Isso aqui é profundo. Jesus não morreu na cruz no Novo Testamento. Jesus morreu lá no Getsêmani. Jesus morreu lá no Éden. Quando Deus chegou para Adão e disse: Adão, o que aconteceu? Ele disse: eu ouvi os teus passos, ouvi a tua voz e tive medo. Estamos nus. Ali a Bíblia diz que Jesus providenciou uma roupa de ovelha para Adão. Aquela ovelha simbolizava Jesus Cristo. A figura maravilhosa do Senhor Jesus Cristo aparece desde a fundação do mundo. Porque Deus já sabia todo o processo da humanidade. Deus não espera o problema acontecer para providenciar a solução. Ele providencia a solução antes do problema acontecer. Vamos pegar o primeiro versículo, Gênesis 12, se eu não me engano. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz na primeira mensagem da série. Quando Adão existiu, quando Adão recebeu essa palavra de Deus, a sua família já existia? A sua família já existia? Não. A sua família não existia. Existia na mente de Deus. E na mente de Deus, a sua família, mesmo antes de existir nesse mundo, ela já era abençoada por Deus. Deus não esperou você pisar na bola para depois te abençoar. Ele já te abençoou antes de você pisar na bola. Por isso que eu falo, Deus já te perdoou o seu pecado do passado, do presente e do futuro. Por isso que nós não podemos mais viver na prática do pecado. Por isso que o pecado não nos domina mais. Por isso que nós caminhamos e trilhamos no caminho da santidade. Porque eu já estou curado, eu estou lavado, eu estou liberto, eu estou purificado pelo sangue do Cordeiro. Por isso que eu tenho que fugir da aparência do mal. Por isso que eu tenho que liberar o perdão sempre. Eu tenho que decidir estar perdoado. Mas nem pecou ainda, mas já está perdoado, ponto final. Seu futuro vai ser tão grandioso em Deus, que seu passado parecerá pequeno se você decidir perdoar.